Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo em Análise. Hoje eu vou usar esse espaço para responder uma questão excelente enviada pelo Rafael Pires, que fala: na sua opinião, o que você acha que pode ocorrer caso a Rússia faça um primeiro ataque nuclear? Então vamos imaginar um cenário no qual a Rússia opte por fazer um ataque nuclear controlado na Ucrânia. Você acha que de imediato o Ocidente ampliaria sanções ou já devolveria o ataque na mesma escala? Então esse medo da força nuclear, do uso, voltou à toda, porque o Putin anunciou, um pouquinho após a invasão, que estava deixando o arsenal atômico de prontidão. Por mais compreensível que seja a análise do cenário, a gente vai fazer um exercício aqui com, obviamente, possibilidades, mas é muito improvável que aconteça, principalmente na Ucrânia. Então, a gente sempre imagina a arma nuclear, aquele cogumelo gigante, um potencial destrutivo milhares de vezes maior do que Hiroshima e Nagasaki, o caos. Então, no caso de um ataque dessa proporção, com certeza eles receberiam um ataque ainda pior por parte do Ocidente. Então, a Rússia não gastaria esse potencial na Ucrânia, porque isso implicaria numa escalada sem precedentes e na qual ela não tem a mínima chance de subsistir, porque ela é um ponto só e o Ocidente lançaria armas nucleares para lá, mísseis e etc., de inúmeros pontos pelo globo. Então já começaria aí o problema grande. Segundo é que a questão da Ucrânia não envolve esse tipo de dominação. Fosse uma briga por território, fosse uma briga por posição, fosse uma briga na qual fizesse parte, como foram as guerras mundiais, existisse um objetivo maior de controle, não é o caso. Então, dificilmente algo além de um grande comboio, um grande assalto. Antes da arma nuclear existem bombardeios convencionais, existem várias outras formas de se atacar para evitar o uso da bomba atômica. O arsenal atômico ele é usado para dissuasão. O que isso significa? Significa que você, entendendo que existem arsenais nucleares em jogo e posições nucleares a se defender, os estados, os países sejam mais cautelosos. Então a intenção do Putin não é falar assim: olha, eu jogarei uma bomba ali. É falar assim: presta atenção até onde vocês vão, Ocidente, porque eu tenho arsenal atômico considerável. Ou seja, não se imponham o suficiente para ameaçar a minha soberania. Do contrário, eu não vou hesitar. Então o arsenal atômico ele é um arsenal de sobrevivência. Ele é um arsenal onde, se a Rússia fosse ameaçada em sua sobrevivência, ela poderia recorrer como último recurso a isso. Então é extremamente improvável, até eu diria que pelos mecanismos de controle, a quantidade de pessoas envolvidas, isso não é uma decisão pura e simplesmente do Putin. O uso do arsenal atômico passaria por diversas instâncias de aprovação para que ele fosse autorizado, e ainda que não fossem as grandes bombas que geram cogumelos enormes e uma quantidade infindável de mortes, fossem armas táticas nucleares, elas existem, são bombas que explodem acima do solo, abaixo do solo, somente por controle. Então ela não é uma bomba de impacto, ela tem várias outras formas de serem utilizadas, porém você está levando radiação para próximo do seu próprio povo. Então tem um outro aspecto muito importante aí, que é você explicar para a tua população por que você está trazendo a radiação tão próximo, principalmente considerando a presença de Chernobyl. Então tem muitos aspectos que não fazem viável um ataque atômico. No caso dele acontecer, então vamos fazer o exercício aqui. A Rússia simplesmente resolveu jogar as bombas nucleares e criou ali um problema na Ucrânia. Se isso acontecesse, a resposta do Ocidente não poderia mais ser sanções econômicas. Ela teria que ser em escalada militar assim enorme. Vai evitar o uso da bomba atômica porque o exército conjunto da OTAN, as forças da OTAN são muito superiores às forças da Rússia? Ok, mas seria uma devastação sem precedente. Então a resposta ao uso de uma bomba atômica tem que ser devastadora, porque ela não pode de maneira alguma se tornar um objeto passível de uso em um conflito, a não ser que seja para dissuasão. Então existe um código tácito no que tange a energia nuclear.
Você ter a bomba funciona como dissuasão, funciona para que você mantenha o outro lado ciente de que você não pode desaparecer. Mas isso não significa que elas estejam prontas para uso de fato. Então, talvez o país que saiba usar isso de forma mais tática, até pela situação em que vive, seja Israel. Com certeza o arsenal de Israel é muito menos dessas bombas gigantescas e destruidoras e muito mais tática. E ainda assim, com todos os problemas que ela tem, com tudo que a cerca, ela hesita muito em usar e dificilmente usaria. Porque a consequência costuma ser um plano de resposta absurdamente desproporcional. Então, se a Rússia optasse por usar o armamento nuclear, seria decretado o fim da Rússia como conhecemos. Basicamente é isso. Também tem um outro aspecto importante no caso das sanções, que o Ocidente precisa se atentar, que é para não criar vamos chamar uma nova Conferência de Versalhes, né, de 1919. Então, um dos grandes causadores do surgimento do nazismo na Alemanha foi a implantação dos Tratados de Versalhes, que extirpou parte do território alemão, criou uma hiperinflação, criou uma série de intervenções estrangeiras no território alemão, que a situação da miséria que brotou dali deu margem a que se surgisse uma ideologia totalitária. Então, uma das causas do nazismo na Alemanha foi justamente a imposição de uma pobreza extrema à população. Então, o cuidado que você tem que ter com a Rússia é que, se você deixar o povo em extrema miséria e você colocar as sanções econômicas de uma maneira a tentar dobrar de joelhos um povo daquele tamanho, você vai fortalecer o Putin ao invés de enfraquecer o Putin. Então, é um jogo de resistência, um cabo de guerra. O Ocidente puxa o Putin para ver se ele cede, o Putin tenta se manter. Só que se o Putin se mantiver no poder, ainda que de forma autocrática, ainda que de forma suja, vamos dizer assim, não democrática, que é o que se espera de um regime como aquele, a imposição de mais sanções, o empobrecimento daquele povo e a miserabilidade que vai se gerar a partir daí, acabam por fortalecer a tirania. Então esse é o outro equilíbrio que há de se observar. Assim que a Rússia recuar da invasão da Ucrânia, ao invés de subjugar o derrotado moral que seriam eles, deve-se tentar achar alguma maneira de inclusão em um sistema para que você desarme esse ânimo nacionalista totalitário. Do contrário, a Rússia tende a gerar maus frutos a partir de agora. Então, desculpa, quase 10 minutos de resposta, mas é sempre um prazer. Obrigado pela questão e obrigado pela contribuição.